Olá, amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a ação BBS3 da BB Seguridade. E por que vamos falar dela? Porque ela ficou aqui, no momento ela está empatada com a ação Alup11. E para quem não viu o vídeo da Alup11 aqui no topo do lado direito, vou colocar um cardzinho para você assistir esse vídeo que ficou muito top sobre a Alup11. E na semana passada, a Alupar e a BBS estavam empatadas. Aí teve um momento que chegou uma pessoa e desempatou e agora está empatado de novo. Então para vocês verem como o pessoal queria ver vídeo das duas, e essa semana tá saindo esse vídeo da BBS3. Então, pessoal, só lembrando que sempre dê uma passadinha aqui que tem essas enquetes para vocês votarem, além de muita informação só aqui na nossa comunidade. Não esqueça de passar aqui, porque é você votando que garante assistir aquele vídeo daquela ação, daquele fiagro e daquele fundo imobiliário que você tanto deseja. Então vem comigo, vem. E agora a gente vem aqui pro Investidor 10 e vai começar com aquele conteúdo pago que eu trago de graça para você. Se você gosta desse tipo de conteúdo, meu amigo, que é pago, que eu tô trazendo de graça para você, ajude o canal, se inscreva no canal, deixa o like que a gente precisa começar a monetizar pra gente conseguir pagar esses sites. Então, segundo a fórmula do preço justo de Benjamin Graham, o preço justo da ação da BB Seguridade, a BBS3, é R$ 16,07, mas no momento a ação tá custando R$ 34,06, ou seja, ela tem um potencial de rentabilidade de 52,82% negativo, ou seja, segundo essa forma, você não poderia comprar de forma alguma a ação da BB Seguridade, porque ela tá muito cara, tá muito acima do preço justo dela. Mas lembrando, pessoal, que a forma do preço justo tem alguns problemas. Ela normalmente tem problema de ações do setor de tecnologia, mas aqui não é tecnologia. Eu não ouvi até agora ninguém dizer que a fórmula do preço justo de Benjamin Graham não funciona para ações no setor bancário ou de seguridade, como é o caso aqui da BB Seguridade. Não sei, não ouvi dizer. Pode ser que também tenha esse problema, mas eu tenho certeza que no setor de ações de tecnologia tem problema e normalmente ele sempre dá que o preço justo você não compre, porque sempre tá com potencial de rentabilidade negativo. Pegue uma açãozinha da Apple aí para ver, para você ver como é que dá esse preço justo aí. Sempre vai dar ele bem abaixo do valor do preço da ação no mercado. Outro conteúdo que é pago, que eu trago de graça para você, é que o preço teto, segundo o método de Décio Bazin. Segundo o método de Décio Bazin, o preço teto da ação da BB Seguridade é R$ 37,87. E como a gente já viu, o preço atual é R$ 34,06. Ela, por acaso, sofreu hoje, na quinta-feira, esse vídeo vai ao ar só sábado, mas hoje ela sofreu uma grande valorização. Eu não sei por quê. Eu não cheguei a ver nenhuma notícia dizendo o que aconteceu hoje para causar esse crescimento das ações no setor de seguridade. Tanto cresceu a BBS3, como cresceu muito a da Caixa Seguridade. Eu não sei o que aconteceu, mas teve esse aumento grande hoje, um percentual acima do normal de crescimento na ação no dia de hoje, na quinta-feira. E segundo o preço teto de Décio Bazin, a ação possui um potencial de rentabilidade de apenas 11,18%. Normalmente a pessoa usa esses preços, tanto o preço justo como o preço teto, e coloca, digamos, 20% de diferença. Por quê? Porque ele quer ter uma margem de segurança. Se não tiver pelo menos com uns 20%, às vezes é o cara aí mais exigente, é 30%, 40%, aí ele não compra. Aqui tá 11,18%, quer dizer, não tá com uma margem boa de segurança, segundo o preço teto. E como a gente já viu, segundo o preço justo, ela tá bem cara. Outro conteúdo que eu gosto de trazer para vocês aqui no Investidor 10 é o checklist do investidor Buy and Hold, mas aqui no momento tá com dois erros. Tá dizendo que a nota é 70 de 100 aqui da empresa, no caso da BB Seguridade, mas tem dois erros. Quais são os dois erros? Tá dizendo que tem uma baixa liquidez. Não tem. A gente vai ver daqui a pouco, a liquidez dela é estúpida, mais de 100 milhões negociados por dia. Então não tem uma baixa liquidez, e aqui tá dizendo que tem uma baixa liquidez, então é um erro. E outro erro é que ela tá dizendo que a dívida da empresa é maior do que o patrimônio. Se não tem nem dívida e tem um caixa de 6 bilhões, como é que vai dizer que a dívida da empresa é maior do que o seu patrimônio? Tá errado isso aqui. Ou seja, a nota aqui deveria ser, se tivesse correta, seria 90 de 100, é quase perfeito. O único problema real mesmo da empresa é esse aqui. Não apresentou um bom crescimento de receita nos últimos 5 anos. Os outros 9 tópicos estão ok. Ou seja, a empresa possui mais de 5 anos na bolsa, ela teve um lucro nos últimos 5 anos, possui bom ROI, possui boa liquidez, nunca deu prejuízo, é uma boa pagadora de dividendos, a dívida da empresa é menor do que seu patrimônio, que é o correto, a empresa também apresentou um bom crescimento de lucro nos últimos 5 anos e a empresa também é bem avaliada pelos usuários do Investidor 10. Ou seja, nota 90 de 100. Mostrando aqui a comparação da ação da BBS3 com seus principais pares, que eu vou considerar só esses dois aqui. Então, em relação ao ROI, por exemplo, o ROI dela é espetacular, quase
quase 80% de ROI. O dividend yield dela também é o melhor das três. O valor de mercado também é o melhor, 68 bilhões. A gente vê que a Caixa ganha na questão do PL, é o mais baixo de todos, 9,19. A Caixa só tem esse número bom em relação à BB Seguridade. Em comparação aos principais índices da bolsa, a gente vê que a ação da BB Seguridade teve uma valorização de 64,99% nos últimos 2 anos, enquanto o Ibov teve desvalorização de 14,19%, o ISMLL de 37,74%, o IFIX de menos 2,91%, o IVBB de 8,30%, apenas o IDIV ficou valorizado nos últimos 2 anos e foi 3,87% apenas, enquanto a BB Seguridade 64,9%. Se você tivesse investido R$1.000 em ações da BB Seguridade 2 anos atrás, estaria com um valor equivalente a 1.649 no momento, ou seja, teve uma valorização muito boa nos últimos 2 anos. Vindo aqui para o site do Status Invest, a gente vê que o valor atual, a gente já viu, tá R$ 34,06. Nas últimas 52 semanas, ela alcançou uma mínima de R$ 22,47 e um preço máximo de R$ 35,96. Está muito próximo do preço máximo dela. E o dividend yield da BB Seguridade não é tão alto, 8,56%, mas a ação sofreu uma valorização estúpida nesses últimos 12 meses de 42,93%. A gente vê que nesse período aqui, de abril do ano passado até mais ou menos começo de julho, a ação estava nessa faixa de R$ 22, R$ 23, 22, 23. Aí começou a subir a partir de julho, aí já ficou nessa faixa de 26, 27. Aí depois continuou a subir, até bater a máxima dele, ó, que foi exatamente nesse dia aqui, 30 de janeiro. Ou seja, foi nesse ano mesmo. Só que ela teve uma perda de valor, eu não sei se aqui foi a Datacom. Eu sei que teve uma Datacom recente e ela perdeu a valorização dos dividendos que foram distribuídos. Pode ser exatamente essa questão. E aí ela perdeu um pouco de valor, mas agora hoje recuperou, né? Ela chegou a bater aqui, depois dessa máxima aqui, ela chegou a bater aqui até uma mínima de uma perda de valor de 10%. E no momento, em relação a esse último máximo dela, ela teve uma desvalorização de 5,28%. E agora, pessoal, a gente vai mais aquele conteúdo pago que eu trago de graça para vocês, o modo forecast, o modo previsão, onde os analistas de mercado dizem para você o que é que você deve fazer em relação a essa ação. E se você gosta desse conteúdo que é pago, que eu trago de graça para você, meus amigos, chegue se inscrevendo, deixando seu like, ativando o sininho, lembrando que a gente tá precisando monetizar o canal para conseguir pagar esse modo forecast, pagar o investidor 10 Pro, pra gente conseguir trazer esse conteúdo pago para você e de forma gratuita. Então, segundo os analistas, 7 deles indicam a compra forte, aquela, meu amigo, chegue comprando, que essa ação tá boa, tá barata, essa empresa é muito top, compre logo. E 3 são aqueles mais em cima do muro, mais pessimista, aguarde, meu amigo, aguarde aquele negócio. Se você tem, você não compra, você não vende. Se você não tem, você não compra. E aqui, eu não tinha percebido até hoje, mas eu vi que aqui é como se fosse um somatório desse resultado com esse, e aí, na média, os analistas dizem que é para comprar forte. E a gente vê que, apesar de tudo, apesar desse crescimento do valor da ação que teve hoje, a ação continua abaixo do preço mínimo indicado pelos analistas, que seria 35 o preço mínimo. Ela ainda se encontra abaixo do preço mínimo. É pouco, mas se encontra abaixo. E ela se encontra também abaixo do preço-alvo, que em torno de 10% abaixo do preço-alvo. E bem abaixo também do preço máximo. Cerca de 20% abaixo do preço máximo. Analisando aqui, o dividend yield médio dela é 6,64% nos últimos 10 anos, basicamente. Esse é o dividend yield médio dela, 6,64%. A gente vê que ela teve aqui um pico em 18, 11,23%. Teve outro momento bom aqui em 2020, 9,4%. No ano passado não foi tão bom, 5,83%. Mas atualmente o dividend yield dela se encontra nos últimos 12 meses, lembrando que é isso. Pega dividendo do ano passado, pega dividendo desse ano, tá dando 8,56%. Que aqui é um dividend yield bom. Esse dividend yield aqui tá, digamos, em média, aprovado pelo aquele método Dess-Bazin. Então, ela já se encaixa naqueles critérios de boa pagador de dividendos. Dividend yield médio nos últimos 5 anos acima de 6%. A gente vê que o P sobre L da ação tá 11,27, ou seja, não está muito barato, ela está relativamente esticado. Isso aqui significa que se o lucro se mantiver nesses próximos 11 anos, o valor que você investiu nela vai retornar para você. É muito tempo ainda, 11 anos não é um tempo bom. Aqui o P sobre VP também não está barato, 9. Normalmente a gente diz que está barato quando ela está abaixo de 1 e 1 está no preço justo, digamos assim. Acima de 1 é caro. Então aqui, segundo esse indicador de valuation, tá bem cara, tá quase 9. E em relação ao EV sobre EBITDA, que é outro indicador de valuation, os especialistas dizem que abaixo de 10 é bom. Tá considerando que tá barato, ela tá no limite do barato em relação a esse indicador EV sobre EBITDA. Como eu falei para vocês, ela não tem
tem dívida. Como não tem dívida, a dívida líquida sobre o PL e a dívida líquida sobre o EBITDA é zerada aqui. Agora o estranho é dizer que ela não tem margem líquida. Era para ter alguma margem líquida. Muito estranho isso. E o ROI dela está espetacular. 80% é muito. Como a gente já viu, o KGR de receita, ou seja, o crescimento das receitas dela nos últimos 5 anos não está bom. Já o KGR de lucros nos últimos 5 anos está relativamente baixo, 8,34, mas também não é ruim. Agora, outra coisa interessante que a gente consegue com esse modo Forecast, que é o modo pago que eu falei para vocês, que estou contando com vocês para apoiarem o canal, deixando aquele likezão, se inscrevendo no canal, para a gente conseguir pagar esse modo Forecast mais um ano, para a gente garantir que a gente vai trazer esse conteúdo pago para vocês de forma gratuita. E aqui os analistas também dizem qual é a previsão deles para os próximos anos, incluindo esse ano aqui, até o final do ano. Segundo eles, a ação da BB Seguridade, de 2023 a 2025, vai manter esse dividend yield na faixa de 8%, chegando a beirar os 9% aqui em 2024 2025. O P sobre L dela vai ter uma queda, mas ainda vai continuar alto. 10 em 2023, 9,3 em 2024, 8,8 em 2025. Já o P sobre VP vai ter uma queda, mas também nada de espetacular. Vai ficar 7,23 em 2023, 6,32 em 2024 e 5,36 em 2025. O EV sobre EBITDA e o EV sobre EBIT vai ficar abaixo de 10 para os dois indicadores de valuation durante os próximos 3 anos, quase todos os anos. Abaixo de 7 o EV sobre EBITDA nos 3 anos e abaixo de 8 o EV sobre EBIT nos próximos 3 anos. Em relação à dívida líquida sobre o PL e dívida líquida sobre o EBITDA, vai continuar zerada nos próximos 3 anos. Já em relação à margem líquida, eles consideram que ela vai crescer para 77% em 2023, 74% em 2024, 73% em 2025. Margem líquida espetacular. E o ROI também vai continuar espetacular. 72% em 2023, 67% em 2024 e 60% em 2025. E meus amigos, aqui no topo eu vou colocar um cardzinho mostrando também o meu último vídeo que eu fiz sobre a ação da Caixa Seguridade, que é exatamente a principal concorrente no mercado em relação à BB Seguridade. E eu espero que vocês gostem e a gente fica por aqui. E quem gostou, meus amigos, já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora, deixa aquele likezão e ative o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!